Bom dia, bom dia. Bom dia, queridas. Bom dia. Bom dia. Não sei quem vai estar aqui comigo hoje, mas hoje vai ser um dia muito especial. Bom dia, Martinha, querida. Bom dia, Rita. Bom dia, queridas. Bom dia, meus amores. Vanessa. Bom dia, Miriam. Todo mundo afiado aí, né? Gente, hoje. Obrigada. Obrigada, querida. Hoje o dia vai ser. O devocional hoje vai ser incrível. Gente do céu. O Senhor, assim, separando, fazendo aqui, tentando aqui tirar o máximo que eu pude desse capítulo. E, meu Deus, só Jesus mesmo para me dar graça para eu não extrapolar aqui o horário. Mas vamos lá, gente. Bom dia para vocês. Vamos orar ao Senhor. Mas antes, eu quero falar para vocês que o tema de hoje é o escândalo da graça. O escândalo da graça, meu Deus. Imagina só, nós estamos na hora 19 de 24 dias. O escândalo da graça. Pensa, tá maravilhoso. Pai, nós te agradecemos porque nós amanhecemos, acordamos para um novo dia. Acordamos, Jesus Cristo, com uma folha em branco para reescrever, contar e recontar a nossa história. Nós acordamos, Jesus Cristo, porque o Senhor nos faz acordar. É o Senhor quem nos sustenta o tempo todo. Senhor, nós somos alcançados pela Tua graça todas as manhãs. A Tua graça nos acompanha, ela nos encontra onde nós estivermos. Senhor, pela Tua graça que nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar, Senhor, sobre o escândalo dessa graça. O que é essa graça? O que a graça faz conosco? Aonde a graça nos leva? Espírito Santo nos conduz. Espírito Santo do Senhor, esteja aqui conosco, fala aqui através de nós. Senhor, nós somos apenas um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. E essa palavra, Jesus Cristo, que ela venha alcançar, Senhor, gerações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meninas, olha só. Hoje nós já estamos na hora 19. É como se a gente estivesse, 19 de 24 dias. Então era como se a gente estivesse às 7 horas da noite. Olha só, a noite já entrou. Já estamos já perto de terminar, de encerrar. Daqui a pouquinho chega meia-noite. Entenderam? Então, assim, vocês já vão estar, assim, aptas, preparadas a começar realmente esse ano, sabe? Falando verdadeiramente o ano novo sou eu. Eu é que faço acontecer. Eu tenho o Senhor comigo e eu faço acontecer. Por quê? Porque eu tenho a graça de Deus. Eu tenho a graça do Senhor dentro de mim. Então eu consigo ir além. E esse é um livro de J.B. Carvalho. Muitas pessoas estão procurando, querendo saber onde compra. É da editora Chara. E aqui em Brasília a gente consegue mais fácil, mas vocês podem pedir, tá? Fazer o pedido. Quem mora longe pode fazer o pedido. E olha, gente, esse livro, ele te dá muito tema para muitas palestras. Meu Deus, tenho esse livro em casa. Você que gosta de dar palestra, né, que tem um chamado e tudo, ele é tema para palestra. Cada capítulo desse aqui, você vai desenvolver um assunto maravilhoso para sua vida, para né, o que você estiver fazendo, que o Senhor propôs no seu coração em fazer. Beleza? Olha só, e a gente vai começar assim, ó, com um capítulo que está com o capítulo que está no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que vai falar assim, ó: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Exatamente. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então Deus não escolheu um povo, Deus não escolheu umas pessoas, Deus escolheu a todos nós. Todos nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor, e eu falo aqui que a graça é algo tão imensurável que o autor descreve como escandaloso.
Você não consegue mensurar a graça. Gente, ó, eu tô vendo alguém colocando um coraçãozinho, coloca mesmo pro Instagram, entender que a live é relevante. Envia aqui essa agora, né, para alguém que precisa ouvir essa palavra. Às vezes a gente fala assim, gente, envia depois, mas envia agora. Né? Envia agora para alguém, né, que não está aqui, que nunca esteve, mas que precisa dessa palavra para se alcançar em Deus. O propósito aqui, gente, é levar a palavra de Deus. O meu propósito é alinhar a palavra de Deus. Por isso que eu coloco sempre terapia com fé. A terapia ela vai muito bem, mas a gente precisa estabelecer a fé em Cristo, amém? Então, olha só. O autor descreve como a graça sendo escandalosa. E de graça, a graça se manifesta a nós. É de graça que a graça se manifesta a nós. Então, ele vai trazer aqui uma história que eu não sei, viu? Eu não sei se eu ou você teríamos coragem. Eu vou ler aqui a história e ao final você vai me dizer se você teria coragem de fazer o que essa pessoa fez. E ela começa assim, ó. Na obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, surge Jean, um bandido maltrapilho que acabara de sair da prisão. E ao chegar a um povoado, não encontra abrigo nem comida. Em meio a muito frio e sem nenhuma pensão para se hospedar, ele encontra acolhida na casa de um bispo, que lhe serve um prato quente para comer e uma cama macia para dormir. Jean não deixou de notar que comera em uma prataria especial de muito valor. Então, de madrugada, enquanto o bispo estava dormindo, colocou a prataria em um grande saco e foi embora. Na próxima cena, ele aparece preso pela polícia local, na porta da casa do sacerdote com a prataria. O bispo abre a porta e, vendo Jean e os policiais, vai até aos seus aposentos, traz mais algumas peças da sua prataria e diz: Jean, eu tinha lhe dado essas outras peças e você se esqueceu de levar. Você deixou essa, mais essa e mais essa. Tanto o ladrão quanto os policiais ficaram espantados. Após a saída dos policiais, com Jean livre, o sacerdote o confronta. O bispo dispara: Jean, meu irmão, você não mais pertence ao mal. Comprei a sua alma de você. Tomo-a de volta dos pensamentos e feitos malignos do espírito do inferno e dou-a e vou dar a Deus. Olha só, você teria coragem de fazer o que esse bispo fez? Pois é, ele teve essa coragem. Ele teve essa coragem. Você teria coragem de pegar uma pessoa que te ofendeu e fazer exatamente, entrar com a sua bondade? Você sabe quem fez isso? O que foi feito com esse homem? Foi a graça. Esse bispo, ele representou a graça de Deus. Porque é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Deus nos pega lá do monturo, cheio de pecado e cheio de pessoas nos acusando, sabe? Nos querendo tacar na prisão, o próprio inimigo. Ele vem com as armadilhas dele para nos tacar na prisão. E Deus fala assim: não, você não. Olha, eu tenho mais isso para te dar, eu tenho mais isso para te dar, eu tenho mais isso para te dar. E Deus, ele nos alcança. Deus sempre ele vai nos alcançar com a graça. A graça é salvadora. A graça ela é redentora. Esse moço não merecia o que o bispo fez a ele, mas a graça fez. Quem fez foi o bispo? Não, quem fez foi a graça. A graça por intermédio do bispo. E quantas vezes nós somos alcançados por essa graça salvadora. E olha só, olha o restante aqui da história.
O restante dessa história mostra um homem transformado pela graça. Ao passar dos capítulos, ele vai falar que o homem foi transformado pela graça. A graça alcançou e mudou a história daquele homem. E é isso que a graça faz conosco. A graça nos alcança e ela muda definitivamente a nossa história. Sabe, de vítima, de perdido, de pecador. É a graça que nos alcança. E a graça, ela é transformadora, a graça é renovadora. E a graça, ela faz isso conosco. E olha o que aconteceu com ele. Ele se tornara prefeito de uma cidadezinha, construiu uma fábrica e deu emprego aos pobres. Olha o que Paulo diz aos romanos. Que Deus creditou justiça sem obras de justiça. Isso significa que esse favor extremo é quando você recebe algo tão grande que é incapaz de voltar à velha vida. Aquele homem recebeu algo tão grande, ele foi validado tantas vezes que foi impossível ele voltar à origem. Foi impossível ele voltar ao pecado, foi impossível ele voltar a vida que ele vivia. Jean ainda foi perseguido por um oficial do governo durante toda a sua vida, tentando fazer justiça por conta da sua liberdade condicional. Olha só, nós vamos achar no meio da nossa vida, né, pessoas que elas vão nos acusar sempre por coisa que a gente fez lá no passado. São os nossos acusadores, mas Deus, ele sempre vai abrir uma porta e ele sempre vai mostrar a graça. E a graça é um caminho que nós precisamos andar todos os dias. Vai ter acusadores? Vai. Mas a graça vai ser maior e a graça vai nos sustentar. Nós somos sustentados pela graça de Deus. O perdão absoluto em Deus era um escândalo para os homens. O perdão absoluto em Deus ainda é um escândalo para os homens. Para os que se acham certinhos, era um escândalo. A graça é escandalosa. Traz constrangimento o tamanho do favor da graça de Deus. Olha só, nos constrange, a graça nos constrange, porque o amor nos constrange. O tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça de Deus nos constrange. A graça tem a ver com o amor de Deus e não com o que fizemos. A graça não tem a ver conosco, não tem a ver com nós, tem a ver com Cristo. Olha só, pense em Deus escolhendo um assassino como Moisés para libertar o seu povo. Foi isso que ele fez. Para libertar o povo do cativeiro, Deus não olhou para o que Moisés fez. Deus não olhou, Deus alcançou pela graça. Não foi aquilo que impediu dele ser um grande homem, um grande libertador. Ou sustentado Davi no trono, ainda que em meio, a muitas perdas, por causa do seu gravíssimo pecado contra Urias, é a graça que estava sobre ele. Não era outra coisa, era a graça que sustentava Davi no trono. A graça nos sustenta, a graça nos mantém em pé. Às vezes a gente acha que a nossa força, que a nossa eloquência, sabe? Não, é a graça que nos sustenta. A graça que vai te sustentar onde você estiver. E o ladrão da cruz, que se arrependeu e recebeu a salvação, como Deus pode perdoar o imperdoável? Como Deus pode perdoar o imperdoável? Na verdade, Jesus disse, bem-aventurado é o homem que não encontra em mim motivo de tropeço. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. A graça é o escândalo, e o escândalo começa naquela pequena vila chamada Nazaré, onde uma adolescente solteira apareceu grávida. Foi um verdadeiro alvoroço, olhares julgadores e fofoca nos bastidores. José, o noivo de Maria, assume o que foi estabelecido por Deus, mesmo sem entender. Ele protegeu Maria e, consequentemente, ele protegeu o Salvador. Quem alcançou José? A graça. Quem alcançou Maria? Ela estava carregando a própria graça.
Maria estava gerando a própria graça de Deus. Meu Deus, meu Deus, a graça veio através da vida de um homem que abriu o caminho também para o Salvador passar. João Batista era um profeta escandaloso. O evangelho é o escândalo da graça. Os poderosos desse século não sabiam o que faziam quando crucificavam o Rei da Glória. Eles não conseguiam imaginar um Deus vindo ao mundo na forma de um homem, como um cordeiro. Eles esperavam Jesus com raios nas mãos, em cima de uma nuvem flutuante. Mas, ao contrário, ele tinha uma aparência frágil, sendo manso e sendo humilde de coração. A graça é escandalosa porque é dada pelos critérios divinos e não por conta das matemáticas dos homens. Gente, isso enlouquece muita gente. A graça, ela vai te pegar no colo. E ela não vai fazer menção do teu passado. Porque nós somos perdoados pela graça. Ao escolher Davi e não um de seus irmãos mais afeiçoados, a Bíblia dispara: Deus não vê como o homem vê. Deus, ele não vê como o homem vê. De repente você está se vendo como a improvável, como o improvável. Como uma pessoa totalmente sem graça. E eu já cheguei para mim e já falei: eu sou tão sem graça. Eu sou tão sem graça. Quem vai querer casar comigo? Você sabia que eu tinha uma crença que eu não ia casar? Eu achava que eu não ia casar. Meus irmãos, as pessoas que... Coisa de menino, gente. Coisa de irmão, coisa de menino. Eles falavam assim: você nunca vai casar, viu? Você nunca vai casar. E eu peguei aquilo ali como uma verdade. E eu me achava sem graça. Eu me achava uma improvável para muitas situações. Olha onde que o inimigo ele tenta nos colocar. Olha o lugar que ele tenta nos prender. E um dia eu fiz uma carta para Jesus no desespero, gente. Não é que eu estava passando da idade, não. Eu casei com 21 anos. Mas na minha época, sabe, há 38 anos atrás, as meninas casavam com 17 anos. Com 16, 17, 18, né? Ela já estava casando. E eu achava que não ia. Eu escrevi uma carta para Jesus. Falei assim: Jesus, só o Senhor pode me dar um marido. Só o Senhor. E eu coloquei as características do meu marido. E Deus me deu exatamente. A graça me alcançou, gente. A graça me alcançou. Eu era totalmente improvável. E a graça me alcançou. Então, Deus, ele vai te ver. O Senhor, ele vai te ver. Sabe, Deus, ele te vê, a graça te vê, a graça é escandalosa. A graça, ela é escandalosa e a graça te vê. Deus te vê com a graça, onde você estiver, dependendo do que você estiver passando. Sabe, a situação parece que não tem fim, Deus está te vendo ali. E quem vai te alcançar é a graça. A graça do Senhor, ela vai te alcançar, porque a graça é escandalosa, porque ela revela um Deus que se inclina. Deus, ele vai fazer isso aqui com você, ele vai se inclinar e vai te ouvir. Ah, você também, Daiane, você escreveu uma carta para Jesus? Gente, isso funciona, viu? Isso funciona. Isso funciona literalmente. E a graça, ela se inclina. Ele se inclina para lavar os pés dos discípulos a fim de abraçar crianças, para tirar Pedro do mar, para orar no jardim. Jesus muitas das vezes se inclinou, sabe? Ele se inclinou, ele se mostrou como homem. Deus se inclina para dormir em uma manjedoura, trabalhar numa carpintaria, sentar-se e comer com os publicanos e pescadores, tomar sua cruz, ser cuspido, espancado, pregado e ser furado com uma lança. Muitas vezes a gente não quer se inclinar. Muitas das vezes a gente não quer, sabe, se render. E a gente perde por não se render.
Porque a graça, ela vai nos alcançar exatamente nesse ponto. Quando nós falamos assim, ó, não é com a força do meu braço, eu não vou conseguir com a força do meu braço, mas eu me inclino diante da vontade do meu Pai. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sei que o que Ele está fazendo agora, eu não estou entendendo é nada. Mas Ele tem o melhor para mim. Meu Deus, a graça constrangeu uma mulher que foi pega em adultério, sem saída e sem defesa, totalmente perdida. Levaram a mulher até Jesus, levaram a mulher até Jesus. Ele se inclinou e escreveu. Ali não tinha acusadores. Não tinha acusadores, porque todos eles tinham pecado. A graça alcançou aquela mulher quando Jesus se inclinou à sua dor. No momento que Jesus, ele abaixou e se inclinou para escrever no chão, ele se inclinou à dor daquela mulher, e é isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz, é isso que o Senhor fez comigo, e é isso que Ele faz com você. Sabe o teu momento de dor? A dor que você está passando? Que você acha que é impossível de acontecer? Deus, Ele se inclina para a sua dor. Ele te vê onde você está. Quando Jesus se inclinou, sabe, a dor daquela mulher, ele se inclinou, depois se ergue para defendê-la. É isso que o Senhor faz. Ele se ergue a teu favor para te defender, para te tirar desse lugar, para tirar do lugar de escravidão, da impotência, sabe, para te levar em lugares altos, porque é isso que o Senhor quer comigo e com você. Deus não nos chamou para ser medíocre, nem para viver à margem de uma sociedade, nem para ser a escória do mundo. Deus nos chamou para ter um nome, para carregar um nome. E qual é o nome? É o nome dele. É o nome de Jesus. E aqui eu falo que sim, ele se ergue para defender os indefesos, para falar por alguém, porque aquilo que ninguém falaria. Sabe aquela causa que está difícil para você resolver? Que ninguém iria te defender? Pois é, o Senhor, Ele levanta para te defender. Ele levanta para pegar a tua causa. Porque a graça, ela te alcança. É a graça que faz isso, gente. É a graça que faz isso. E olha só, as pedras caíram no chão, os acusadores calaram, o tribunal esvaziou. Foram saindo, de um a um foram saindo, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher. E ele perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? E o Senhor pergunta, onde estão os teus acusadores? Onde estão aquelas pessoas que te acusam? Onde estão? A condenação é a mercadoria preferida de Satanás. Ele vai usar suas mercadorias como isca. E a ofensa é a maior isca de Satanás. A ofensa, ela pode criar uma barreira para que o favor de Deus não lhe alcance. Quando nós ficamos presos na ofensa, a nossa visão, ela fica turva. Os nossos ouvidos ficam barulhentos. A nossa mente, sabe, fica cheia de pensamentos intrusivos. Nós não conseguimos alcançar. A ofensa, ela nos leva para um lugar, sabe, de justiça própria. A ofensa nos leva para um lugar de vingança. A ofensa é uma isca que Satanás, ele te coloca para te privar de você receber a graça de Deus. Não se prenda na ofensa. Não se prenda na ofensa. E às vezes não precisa ser uma ofensa muito forte, uma traição, sabe? Não precisa ser um assalto. Não precisa ser isso, não. Às vezes pequenas coisas. Satanás, ele não vem com um grande, não. Ele vem com as pequenas coisas. Às vezes uma cara virada, sabe? Às vezes uma toalha na cama. Às vezes um sapato fora do lugar. Gente, são nas pequenas coisas que ele entra. É uma isca que ele entra na nossa vida, na nossa casa. E faz uma destruição terrível. E olha só o que ele traz aqui, ó. Milan, que é uma escritora, diz
A armadilha do ódio é que ele nos prende muito intimamente ao adversário. A armadilha do ódio é que ele nos prenda intimamente ao adversário. O ódio exige dedicação exclusiva, então você vai gastar muito tempo se remoendo por dentro. Chegou a hora de acabar com isso, em nome de Jesus. Nestes dias, existem muitas pessoas se deserdando da fé. Suas fraquezas se sobrepuseram à sua aliança, ao seu compromisso. Segundo Hebreus, a amargura que brota de um coração perturbado contamina muitos. Ela tem raízes e dá frutos. Então guarde bem a expressão: ninguém se prive da graça de Deus. A amargura, ela cria tantas raízes e ela alcança tantas pessoas. Ela alcança muitas pessoas à nossa volta. Então, não troque a graça por uma religião rasa que não tem profundidade. Não troque a graça por ideologia rasa que não tem profundidade. Não troque a graça por aquilo que não vai te levar a um destino. A maravilhosa graça de Jesus quer te alcançar. A maravilhosa graça de Jesus quer te alcançar. Por isso, não se prive da sua fé. Não se prive da sua fé em sua dignidade pessoal. Ao fazer isso, comete-se o grande erro de não entender que ninguém é capaz de alcançar o padrão por si mesmo. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Todos precisamos da graça e ao negá-la aos outros, baseando na sua religião, em sua justiça própria, você anula os seus efeitos na sua própria vida. Ao ser perdoado pela graça e negar o mesmo perdão a outros, você invalida a graça que recebeu. Quando nós somos perdoados, mas nós negamos aos outros o perdão, nós invalidamos essa graça. Nós invalidamos esse perdão também. A graça não endossa os pecados. Ela não pede ao oprimido que se esqueça da justiça. Ela não é cega, mas ela é abundante. Nancy, que é uma escritora, escreveu: Senhor, arrastei-me pelo deserto até a ti, com um copo vazio. Se eu te conhecesse mais, teria corrido até a ti com um balde. Meu Deus, olha o que essa mulher escreve. Que ao arrastar no deserto da vida, dos problemas, das dificuldades, ela só tinha um copo vazio. Mas se ela te soubesse o tamanho da graça de Jesus, ela tinha aumentado o copo. Ela tinha aumentado, ela tinha ido era com balde. A graça enche. A graça enche o balde, a graça enche a nossa vida. Nós somos alcançados por essa graça. E Paulo diz que aqueles que recebeu abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida por meio de Jesus Cristo. Então o reino é aqui. O reino de Deus é aqui agora. É por isso que nós estamos aqui falando, para que essa graça alcance a todos. Não fique parado só em nós. Esse rio, o rio da graça, não pode ficar parado só em mim, só em você. Ele precisa ser transbordado para outras pessoas. O chamado está aí para você, para mim, para você. Basta nós aceitarmos e nos rendermos, nos inclinarmos à vontade de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Usa-me, Senhor, eu estou aqui, usa-me. E olha só, a graça é realmente abundante, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha só o que ele diz aqui, ó. A viúva Ruth recebeu um pouco de comida. A graça abundante deu a ela uma família, um lar. O filho pródigo queria uma segunda chance e a graça abundante deu a ele uma festa.
O bom samaritano cuidou dos ferimentos do moribundo e a graça fez com que ele pagasse as despesas. Foi a graça, gente. Foi a graça que fez ele ir lá, hospedar a pessoa, pagar as despesas. Anota isso aí, gente. Ó, a misericórdia perdoou o ladrão da cruz e a graça o escoltou para o paraíso. Enquanto a essência da lei é exigir, a essência da graça é suprir. Anota isso aqui na tábua do teu coração. Enquanto a essência da lei é exigir, a essência da graça é suprir. Meu Deus. Sob a lei, o pecado é contagioso. Já sob a graça, a santidade que é contagiosa. Agora, ele até nos adverte aqui, ó, mas existe outra coisa importante sobre a graça. A graça não é o que você pode usufruir irresponsavelmente. Não é. Como se pudesse gastar um crédito dado sem limite. Ah, então eu tenho a graça, eu posso fazer o que eu quero. Não. A graça não é para você ser usada irresponsavelmente. É para você pegar a graça e falar assim, Jesus me encontrou, então eu tenho graça, eu posso seguir. Eu posso fazer disso aqui, ó. Aquilo que fizeram comigo, eu posso fazer diferente. A graça é o custo de alguém pagar um preço que eu não poderia pagar. Eu não merecia, mas ele já pagou no meu lugar. A graça é o princípio de quem me falta dignidade, então ele vem preencher o que me é deficiente. Que sou carente de santidade, ele vem ser santo em mim e através de mim. Que falta amor, então o seu amor é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Sabe quando você está na sua trajetória e falta o amor? Se você eu não consigo mais amar essa pessoa. E o Senhor vem falar assim, você consegue porque o meu amor é abundante em você. A minha graça é abundante em você. A graça é para ser vivida em nós e através de nós para alcançar outras pessoas. E eu continuo aqui falando que o que ele fala, que me falta o amor em seu coração, porque é derramado em meu coração pelo Espírito Santo, que não sou justo o suficiente, então preciso da justiça. A graça é assim. A graça é assim, gente. A graça é isso. Qual é a nota necessária para você quando você está fazendo uma faculdade, quando você está fazendo algo e você precisa de uma nota para passar? Qual é a nota máxima? Qual é a nota necessária? 100% da prova? É 100% da prova? Exige 100% da prova? Então, a minha nota é bem inferior a isso. Mas alguém então fez a prova por mim e tirou a nota que eu precisava. Jesus é aquele, sabe, que na tua prova, naquilo que você está passando e que você precisa ser aprovado, ele vem e faz a prova no teu lugar e você passa com graça. Porque é a graça que te alcança. O Senhor, ele pagou o preço por você. Essa é a minha história. Ele diz aqui, essa é a minha história e a sua história também. Nós somos alcançados pelo mesmo amor. Nós somos alcançados pela mesma graça. Jesus, quando ele padeceu ali na cruz, ele não escolheu um ou outro para morrer. Para derramar a graça sobre nós. Ele derramou a todos. Então, todos que querem usufruir dessa graça, vai usufruir, porque ele liberou, foi de graça. Ele sofreu, ele pagou o preço em nosso lugar. E essa é a minha história e a sua história. Alguém passou por você. Alguém pagou por você. Alguém pagou o preço. A maravilhosa graça se derramou em nós e transformou no próprio amor. Eu não merecia. Você não merecia. Mas ele não olhou para as minhas debilidades. Ele tomou o meu lugar.
Deus não olha para as minhas debilidades. Deus não olha para aquilo que eu sou fraco. Deus não olha para... Ele não está nem aí para isso. Por quê? O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando nós falamos que nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes, porque nós somos alcançados pela graça renovadora de Jesus. Pela graça renovadora de Jesus. Se você nesse dia, nessa noite, não sei que hora que essa palavra vai te alcançar. Mas se você se sentir fraco, caído, sabe, derrotado, com aquela montanha, aquele tormento, aquela tempestade, saiba que você tem uma graça que ela te alcança todos os dias. O amor de Deus, ele te alcança todos os dias, porque a graça é infalível, a graça é escandalosa, a graça não vence. A graça, sabe, ela não tem nada que vence o amor de Deus. Não existe nada que vence o poder da graça. Ela é inesgotável. A graça, ela é inesgotável na minha vida e na sua vida. O que nós precisamos fazer? Nos render à graça de Deus. Nos render à graça de Cristo. E falar, Senhor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou aqui, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E quem vai me direcionar é a tua graça. É a graça de Jesus. Então seja alcançado nesse dia. Seja alcançado nesse momento com essa graça. Meu Deus, não tem como você falar o ano novo sou eu, se você não se apropria da graça de Deus. Não tem como você escrever a tua história se você não está pautado na graça de Deus, se você não é alcançado pela graça de Deus. Não adianta. Para você bater no peito e falar assim, o ano novo sou eu, estou fazendo a minha história. Você precisa ser alcançado. Você precisa se deixar ser alcançado por essa graça. Porque a graça está aí para te abençoar. Ela está aí pertinho de você. A graça redentora, renovadora, salvadora de Cristo Jesus está aqui, ó, para te alcançar. O que você for fazer, seja no teu trabalho, sabe, seja no teu ambiente da tua casa, seja, sabe, nos seus projetos, seja nos teus atendimentos, o que te alcança é a graça de Jesus, e a graça, ela é o próprio amor de Deus. Amém, meninas, meninos, amém, glória a Deus. Você foi alcançado por essa palavra? Você foi alcançado pela graça escandalosa? Você foi alcançado pelo mover? Então usufrua da graça. Usufrua dessa graça, porque ela é poder de Deus. A graça é poder de Deus na sua vida, é poder de Deus na minha vida. Ai de mim, se não fosse a graça de Jesus. Ai, o que seria de mim se não fosse o amor de Jesus na minha vida? E é por isso que eu falo desse amor. É por isso que eu levo esse amor. Porque o que eu vivo pela graça de Jesus. Amém? Jesus abençoe vocês. Meu Deus, tenha um ótimo dia. Seja participante dessa graça. Ao terminar aqui, sabe, dobre o seu joelho e fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor me alcance. Eu quero usufruir, eu quero ver essa graça. Manifeste a tua graça na minha casa, no meu esposo. Manifeste essa graça. E seja, sabe, e tenha uma vida tranquila, abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amo vocês, gente. Amo vocês. Já estamos terminando, olha só. Já estamos terminando. Já estamos entrando aí, ó, na hora 19. Amanhã já é hora 20. Meu Deus, vai ser uma benção. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Divulguem, compartilhem. Se foi bom para você, sabe? Então compartilhe com as pessoas. Porque nós não podemos reter aquilo que é bom para nós. Beijo, beijo, gratidão por vocês terem ficado aqui comigo até esse momento. Deus abençoe vocês e até amanhã, gente. Não esquece. Deus abençoe. Amo vocês, gente, também. Amo vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.